Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Curve suas cabeças, vamos orar, mesmo de pé, quem estiver de pé, quem estiver sentado. Senhor, meu Deus, eu me coloco na tua presença, meu Deus, como teu humilde servo nessa noite. E te peço, meu Deus, que o Senhor possa tomar minha vida nesse momento, que o Senhor possa, meu Deus, falar através de mim, meu Pai. Estão aqui teus filhos, meu Deus, com o coração também aberto para receber a tua palavra, que ela possa, meu Deus, ser edificante, ser alimento, meu Deus, ser na medida certa de cada um que precisa ouvir a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Antes de nós começarmos a palavra, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite, de poder trazer a palavra. Agradecer ao pastor Saulo, que confiou a mim essa responsabilidade. E agradecer também ao pastor Antônio. E dizer que eu estou muito alegre de estar aqui, de ter chegado até aqui. Nós estamos no mês de setembro. Nós já estamos no 9º dia já da campanha. Amém? E se você chegou até aqui, agora está fácil você chegar até o 12º mês. Amém? Glória a Deus. Eu te convido a abrir sua Bíblia comigo em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém. A palavra de Deus diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendão em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei os ossos, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Amém? Essa palavra de Ezequiel 37 é uma palavra muito, talvez, chocante para nós. E é uma palavra que é muito conhecida no meio cristão. É uma palavra que fala sobre o vale de ossos secos. E nós estamos aqui profetizando, nós estamos aqui orando para que o nosso ano seja bênção. Amém? Nós temos profetizado e temos declarado mês a mês que nós viveremos o melhor de Deus. Esse é o ano da sua transformação, esse é o ano da minha transformação. E cada mês que passa, nós profetizamos e nós declaramos, e os meses vão se passando. O mês de janeiro é o mês que normalmente a gente está com todo o gás, não é verdade? A gente começa o mês de janeiro sempre naquele gás, naquela vontade de vencer, de crescer, da vontade de servir mais, de se dedicar mais à igreja, à obra, à palavra de Deus. Normalmente a gente projeta tudo isso e algumas pessoas colocam no papel, algumas pessoas colocam no quadro, elas fazem da melhor forma. Mas você sabia que quando vão passando os meses, a gente começa a ter uma tendência a deixar as coisas de lado, não é verdade?
as promessas que a gente fez, elas vão ficando de lado. E mesmo que você olhe e veja todos os dias aquilo que você se comprometeu, aquilo começa a ficar difícil. E quando nós estamos orando pelo mês de setembro, nós já estamos, se você se projetar e imaginar que nós já caminhamos 9 meses e não 9 dias, nós já estamos a 3 meses do final do ano. E já dá tempo da gente fazer um balanço e falar, poxa, tem coisas que eu me comprometi que eu não fiz. Por exemplo, esse ano eu me comprometi de entrar na academia, de fazer exercício, de ter uma alimentação melhor. São coisas naturais que a gente se compromete e que talvez seja até mais fácil da gente chegar no alvo, no target, e muitas vezes a gente protela, a gente deixa isso de lado. E as coisas espirituais? Aquilo que nós projetamos para nós, enquanto espiritualmente falando. Crescer mais em Deus, ler mais a Bíblia, participar mais das reuniões de oração, de todos esses momentos que nós temos a oportunidade de estar na presença de Deus. Quando vão se passando os meses, passa janeiro, passa fevereiro, março, começam a vir as dificuldades. E isso é normal. Isso não é um privilégio só meu ou só seu. Todos nós passamos por dificuldades. A nossa vida é feita de vales e de montanhas. Ela é feita de momentos bem alegres e de momentos não tão agradáveis. Ela é feita de projetos e às vezes de decepções, de desilusões. A nossa vida é muito dinâmica. E as coisas vão acontecendo numa velocidade tão grande que a gente começa a trocar as promessas que a gente tem por coisas mais fáceis. Por exemplo, se você se projeta e fala, eu quero fazer atividade física, mas você tem a oportunidade de fazer uma cirurgia e tirar tudo aquilo que te incomoda, você vai lá e fala assim, não, eu vou fazer uma cirurgia ao invés de fazer atividade física. E você vai lá e pula uma etapa. E nós fazemos isso. E tem coisas que nós vamos deixando dentro de nós, coisas que nós projetamos, que nós sabemos que precisamos fazer e que nós vamos deixando dentro de nós. E é nesse ponto que o Senhor quer falar com você nessa noite. Porque talvez quando você olha e ouve a palavra do Vale de Ossos Secos, é uma palavra que você talvez já tenha ouvido várias vezes. E Deus tenha falado com você de várias formas. Mas Deus quer falar contigo nessa noite de uma forma especial. Porque nós estamos começando o ano. Nós estamos na 2ª semana do ano. E há tempo de você se transformar e fazer tudo diferente daquilo que você fez em 2019, 2018, 2017 e todos os anos atrás. Porque esse é o nosso ano da transformação. Esse é o ano que tudo que você não fez, você vai fazer. Esse é o ano que tudo aquilo que não aconteceu na sua vida vai acontecer. Mas é necessário que nós entendamos aquilo que Deus tem para nós. É necessário que a gente entenda o que nós precisamos mudar. Porque tem coisas que só você sabe. Só você e Deus sabem. Tem situações e comportamentos e pensamentos e coisas que só você sabe que você precisa mudar. Quando nós olhamos aqui na igreja, e é sempre interessante porque quando a gente vê pelo vídeo e quando você chega aqui, é algo extraordinário, porque você vê todo mundo aqui bonito, cheiroso, perfeito, e você olha e você não consegue enxergar defeito nas pessoas. Não é verdade? E há algo de melhor ainda, porque você está no meio do povo de Deus. Então, se você está no meio do povo de Deus, todos nós somos perfeitos, somos lindos, somos bonitos mesmo. Então, quando você olha, você não consegue ver o interior da pessoa. Aquilo que você vê exterior é muito raso. E você nunca sabe o que a pessoa está passando. Qual é a dificuldade, qual é o vale que aquela pessoa está passando. Quando Ezequiel foi levado para aquele vale,
naquela visão, naquele momento ali, Ezequiel foi um profeta que foi extremamente usado por Deus. E Deus usava ele através de visões. Quando Ezequiel foi levado para o vale ali, o povo que estava ali era um povo que estava já exilado, já tinha sido retirado da sua terra e tinha sido levado cativo há muito tempo. E eles tinham promessas na vida deles. Tinha algo dentro deles que eles precisavam acreditar, que era a promessa de Deus para a vida deles. Assim como você tem. Amém? Você tem promessa de Deus para a sua vida. Só que o povo, no meio do caminho, passou-se os meses, os anos, e eles começaram a desanimar, como acontece conosco. Vão passando os meses, os desafios começam a chegar, e você começa a olhar para o lado e as coisas não estão acontecendo, mas não está acontecendo no seu tempo. E aí você começa a pensar, nossa, eu acho que não é de Deus, ou Deus não tem isso para mim. Eu vou mudar de plano, vou mudar de projeto. Então aquilo que Deus colocou no seu coração no começo do ano, já não vale mais. O povo naquele tempo, que estava lá preso, cativo, eles já estavam lá há muitos anos. E eles se esqueceram do Deus que eles tinham. Eles se esqueceram das promessas que eles tinham. E aí eles começaram a pecar, adorar outros deuses. E Deus já havia levantado Ezequiel para que Ezequiel tinha um propósito no chamado de Ezequiel. Ezequiel era sacerdote e foi levantado como profeta. E havia um propósito, que era levar o povo de Israel a voltar-se para Deus. Esse era o objetivo de Ezequiel. E nessa noite eu te pergunto, você sabe qual é o objetivo da sua vida? Quais são os propósitos da sua vida? Espiritualmente falando, qual é o propósito de você ter saído do Brasil e ter vindo para cá? Todos nós que estamos aqui, não viemos para cá para ganhar dinheiro. Não viemos para cá para trabalhar muito e ficar o dia inteiro cansado. Nós viemos para cá espiritualmente enviados, para transformar essa nação. Amém? Ezequiel, quando foi tomado pela mão do Senhor e foi levado para aquele vale, Deus queria mostrar para ele qual seria o futuro daquela nação. É como se Deus pegasse um de nós aqui nessa noite e levasse para um outro lugar e mostrasse todos nós naquele lugar. Daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a alguns dias, daqui a algumas horas. Eu não sei qual o tempo. Mas Deus deu a oportunidade para Ezequiel para mostrar para ele, para que ele pudesse levar a palavra para o povo. Fazer com que o povo ouvisse e se convertesse daquilo que eles estavam fazendo. Se arrependesse daquilo que eles estavam fazendo. Quando Ezequiel olha aquele vale de ossos, é como se você estivesse olhando para dentro de você. E tem coisas que estão dentro de você que muitas vezes você deixou adormecer. Ezequiel olha para aquele vale e aquele vale está cheio de ossos. Está cheio de ossos e a palavra de Deus fala que são ossos que estão sequíssimos. Não há vida mais ali. Só há ossos. Tem coisas que estão dentro de você, que Deus colocou dentro de você e que você deixou adormecer. E nesse ano, para você ser transformado, você precisa colocar isso para fora. É necessário você resgatar isso. É necessário você despertar aquilo que está dentro de você. Tudo que nós precisamos, a maior parte daquilo que nós precisamos, espiritualmente falando, para nós sermos bem-sucedidos, já está dentro de nós. É como se você fosse comprar um carro. Aqui nos Estados Unidos é muito fácil. Porque quando você vai comprar um carro, ele já vem com um kit
de conforto lá, não é verdade? Ele já vem com ar-condicionado, com airbag, com o assento que esquenta, com vidro elétrico, uma série de coisas de conforto. Você também, quando aceitou Jesus, você já veio com um kit já. Você já veio completo segundo a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus quer te usar nessa terra, nessa nação, Ele já colocou dentro de você. Mas tem coisas que você deixou adormecer. Abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas 10, no versículo 19. E você vai começar a entender que boa parte daquilo que nós precisamos já temos. O que acontece é que nós não sabemos pedir, ou nós não sabemos exercer aquilo que Deus deu para nós. Lucas 10, versículo 19. A palavra de Deus diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Versículo 20. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando do Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste nos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Volte lá no versículo 19, por favor. Eu dei a vocês autoridade. Nós temos autoridade no mundo do Espírito. Você não precisa depender de outra pessoa. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus está dizendo que todos nós temos autoridade. Todos nós temos autoridade. Mas nós esquecemos que nós temos essa autoridade. É a autoridade que vem dos céus. Não é a autoridade natural. Não é a autoridade dos homens, mas é a autoridade que vem do céu. E se é a autoridade que vem do céu, que vem de Deus, você precisa acreditar. Essa autoridade está dentro de mim e de você. Para você se transformar no ano de 2020, você precisa exercer a autoridade. Amém? Você vai ser poderosamente usado para expulsar demônios. Usado para impor as mãos e para que a enfermidade saia. Você não precisa depender das outras pessoas para fazer isso. Deus já te deu autoridade. Segunda coisa que nós temos e que nós esquecemos, e que talvez está adormecido dentro de você. Leia comigo Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Repita comigo: eu sou a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. A palavra de Deus diz que nós somos sal e luz. Ela não diz que nós devemos ser. A palavra de Deus está dizendo que nós somos sal e luz. Existe uma grande diferença entre você deve ser e você ser. Aquilo que você deve ser ou que você precisa ser, muitas vezes ainda não aconteceu. Mas aquilo que você é, já existe. Muitas vezes nós não temos sido o tempero nessa nação. Como que nós não somos o tempero? Quando as pessoas não conseguem enxergar em você a luz de Deus. Quando as pessoas não conseguem enxergar em você que faz diferença servir a Deus. Quando ninguém sabe que você é um cristão. Quando você anda pela rua
e você é apenas uma pessoa comum, que briga no trânsito, que maltrata as pessoas, que é rancoroso, que não consegue demonstrar amor pelos outros. E a palavra de Deus fala que quando o sal não tem sabor, quando ele perde o sabor, a única coisa que ele serve é ser lançado fora e ser pisado. Eu não quero esse fim para mim. Mas eu quero ser usado para temperar essa nação. O sal, ele tem essa função, que é a nossa função como cristão. Aonde a gente estiver, a gente tem que fazer a diferença. Se você come um alimento que não tem sal, ele faz a diferença, porque está sem sal. Ele é sem graça. Comida de hospital, quem gosta de comida de hospital? É bem sem graça, né? Não tem sabor nenhum. Mas nós temos esse sabor, porque nós temos a presença de Deus em nossa vida. Nós temos que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar, poxa vida, eu quero servir esse Deus que ele serve. Eu quero conhecer esse Deus que ele tanto fala, porque realmente faz a diferença. Eu quero estar na igreja domingo ouvindo essa palavra, porque realmente faz a diferença na minha vida. Aonde nós andarmos, nós temos que levar a luz do Senhor. Se está escuro, aonde você chegar, tem que brilhar. Porque você é a presença do Senhor ali. Amém? Nunca se esqueça disso. A palavra de Deus está dizendo para você que você é sal e luz. Amém? Abra comigo lá em João, capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quantos aqui receberam? Se você não tem certeza, depois nós vamos dar oportunidade. Mas se você tem certeza que você recebeu a Deus, você tem o direito de ser filho, ser chamado de filho. E para o filho tem muitos direitos. Quando o filho pede para você alguma coisa, você como pai ou como mãe, o coração amolece e você dá, mesmo você sabendo que muitas vezes o seu filho não pode ou não merece, mas você dá porque você é pai e mãe, porque você ama. Deus é da mesma forma, quando você pede, Deus concede a você, porque Ele te ama. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque nós precisamos entender, assim como no natural, porque todos aqui somos filhos. Se você não é pai, você já foi filho, ou é filho. Então nós temos direitos de reivindicar a atenção dos pais, de reivindicar uma série de coisas. Mas você também tem obrigações. E assim também é no reino de Deus. Nós temos também obrigações. Então a palavra de Deus fala que você tem direito de ser chamado filho de Deus. A partir do momento que você aceita Ele, você também passa a ser filho dele. Então você tem autoridade espiritual, você é sal e luz e você é filho de Deus. Só isso já é o suficiente para você ser transformado em 2020, amém? Só essas três coisas já são suficientes para você viver o extraordinário de Deus no seu 2020. Se você se permitir ser usado por Deus, a autoridade que Ele colocou em você vai externar. O que nós precisamos pedir muitas vezes é ousadia para usar essa autoridade que nós temos. É discernimento para usar essa autoridade que nós temos. Mas a autoridade você já tem. O que nós precisamos pedir é para que Deus nos dê oportunidade, para que nós possamos falar da palavra dEle. Mas você já é sal. Você já tem que temperar e contagiar as outras pessoas. Você tem
direitos e tem obrigações no reino de Deus. Você tem direito de ser chamado filho de Deus. Já imaginou tanto que é extraordinário você ter um pai bondoso, generoso, que não olha para os seus defeitos, que te concede tudo mesmo você sem merecer? Nós precisamos nos lembrar todos os dias que nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aquilo que você precisa já está dentro de você. Você está me entendendo? O que Deus quer falar com você nessa noite, assim como estava o povo de Israel naquele tempo, quando Deus pegou o profeta Ezequiel e mostrou o vale de ossos secos, ele estava mostrando que o que o povo precisava, o povo já tinha. Mas o povo tinha desacreditado, tinha perdido a fé. E por isso estava naquela sequidão. Aquilo que você precisa, você já tem. A promessa de Deus já está em você. Mas nós precisamos reativar isso. Nós precisamos colocar isso, aquilo que não está reativado, aquilo que talvez está despertado, mas que ainda não está funcionando da forma correta, Deus vai colocar no eixo nesse ano. Amém? Ezequiel foi levantado para ser instrumento na conversão daquele povo ali, para que aquele povo pudesse entender e consertar. E Deus mostrou para Ezequiel, através da visão, aquilo que precisava ser feito. Quando Ezequiel olha aqueles ossos e o Senhor pergunta: esses ossos podem tornar a viver? Ezequiel sabe. Ezequiel sabe que ele não pode fazer nada, porque ele é filho do homem, assim como eu e você. Mas ele sabe que o Deus Todo-Poderoso pode fazer. E por isso ele responde: Senhor, tu sabes. É o Senhor que sabe. Se o Senhor quiser, claro que pode. Imagine se Deus olhasse para você e aquilo que é impossível para você e ele perguntasse: isso pode acontecer, meu filho? Essa montanha pode se mover? E você, a única resposta que nós temos é: Senhor, tu sabes. Porque se está no seu coração, se for da tua vontade, vai acontecer. Então nós não podemos, a gente não tem tempo mais para duvidar das promessas de Deus. Nós não temos tempo mais para duvidar que a MSBN aqui em Atlanta será a maior igreja brasileira desse estado, desse país. Porque não há impossível para Deus. E não depende de mim ou de você, é a vontade de Deus. Ontem eu estava conversando com o pastor Antônio, tive alguns minutinhos ali e foi muito edificante o tempo que eu tive com ele. E ele me falando do tempo de quando ele veio para cá. E o pastor Antônio tem uma promessa. E o ministério e o estar aqui tem um propósito. Então nós não temos nem sequer o direito de duvidar de que nós seremos a maior igreja nessa nação. Amém? Talvez você não esteja aqui para assistir isso, talvez eu não esteja, porque a gente não sabe qual é a nossa limitação. Mas isso vai acontecer. Amém? O povo de Israel tinha a promessa de conquistar, a promessa de voltar, de ser uma nação unificada, de voltar para a terra deles, mas eles deixaram de acreditar. Então aquilo que estava dentro deles ficou adormecido, secou, se acabou, se perdeu no meio do caminho. Quantas vezes a gente perde as promessas no meio do caminho? E a responsabilidade não é de ninguém, a não ser minha e sua. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Mas quem recebe a promessa tem que zelar por ela. Nós precisamos pagar um preço muitas vezes para que a gente alcance a promessa.
precisamos pagar um preço em oração, abrir mão de uma série de coisas, mas nós não queremos essas dificuldades. O povo de Israel não queria passar por essas dificuldades. Não queria passar por privações, não queria sair da onde eles estavam, da terra deles. E por isso, eles chegaram até esse ponto. Mas Ezequiel, quando Deus levanta Ezequiel, talvez se a gente for analisar, você sabia que Ezequiel também tinha sido exilado? Então Ezequiel era uma pessoa como os outros. Ele também talvez, eu não sei se a gente poderia usar o termo de teria o direito, mas Ezequiel também teria oportunidades para questionar Deus, para esquecer a promessa de Deus, para esquecer o chamado que ele tinha para ser profeta, porque ele também tinha sido retirado da terra dele. E Ezequiel foi tirado da terra dele antes do povo. Porque a palavra de Deus fala lá que Ezequiel pertencia a uma linhagem de sacerdotes, e quando se levava preso, cativo ali, se levava primeiro essas pessoas mais, digamos que, importantes, mais conhecidas, e depois se levava o resto. Então Ezequiel já tinha sido preso, já tinha sido levado cativo, tirado da terra dele. Mas Ezequiel não deixou de ser usado por Deus. Aonde ele estava, mesmo ele estando cativo, ele era instrumento de Deus para levar a palavra para o povo. Para mostrar para o povo, vocês estão errados. Vocês estão seguindo o caminho errado. Volta para os caminhos de Deus. Não é assim que se deve fazer. Mesmo diante das dificuldades, ele não se calava. E Deus falava com ele através de visões, e tudo aquilo que Deus falava com ele, Ezequiel cumpria, executava. Quando Ezequiel ouve Deus falando para ele profetizar para os vales, para os ossos, a única coisa que Ezequiel faz é obedecer a Deus. Ezequiel ouve o comando e obedece. Meus irmãos, quando fala de fé, é algo extraordinário, porque se você fala para uma segunda pessoa sobre fé, é simples, talvez é fácil. Quando a pessoa está passando por dificuldade, você ouve essa dificuldade da pessoa, você fala, meu irmão, que isso? Olha o Deus que nós servimos. Tenha fé. A porta vai se abrir. Tenha fé, seu casamento vai ser restaurado. Ora, busca, mas agora vai acontecer com você para ver como é que é. Aí, realmente você sabe qual é a dificuldade de você exercer a fé. E a palavra de Deus fala, e todo mundo conhece já esse trecho da palavra, que se nós tivéssemos a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente poderia mover montanhas. Essa autoridade que Deus deu, você poderia exercer, e as coisas iam acontecer. Ezequiel apenas ouviu o comando de Deus e ele cumpre. Leia comigo no versículo 5, Ezequiel 37. O Senhor diz no versículo 4, então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Já imaginou que situação? Ezequiel está falando para um monte de ossos secos. E é tão ironicamente falando, aqueles ossos secos ouviram mais a palavra de Deus do que enquanto Ezequiel falou para os que estavam vivos. E quando Ezequiel ouve aquele comando, ele fala, assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em você o Espírito e vocês viverão. Porão tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e cobrirei de pele. Amém? Meus amados, o reino de Deus, as coisas de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós, nada acontece por acaso.
tudo tem uma ordem para acontecer. Desde quando você foi criado, desde quando você foi concebido, Deus tem um propósito para você. E tudo que Ele colocou dentro de você tem um objetivo. A palavra de Deus fala que quando Ezequiel profetizou para os ossos, começou a ter um barulho de ossos batendo em ossos. E eram aqueles ossos se juntando, um osso com o outro. Uma curiosidade, talvez você não seja da área de saúde como eu, mas você sabia que o nosso corpo tem em torno de 200, se não me engano, 205 ou 206 ossos? 206? Obrigado, Wesley. 206 ossos. Já imaginou 206 ossos de cada corpo soltos pelo vale? E todos esses ossos, um procurando o seu dono, e a conexão e formando um por um. Quando a palavra de Deus é liberada, quando você exerce a autoridade, as coisas acontecem na ordem perfeita. Aquele barulho que acontecia ali era o mover da palavra de Deus, era o agir de Deus conectando um no outro, osso no osso, para que o propósito de Deus pudesse se cumprir. E nós podemos entender talvez que essa visão que Ezequiel teve, ela pode ser considerada como duas partes. Essa primeira parte, aonde Ezequiel obedece àquilo que Deus está falando. Primeiro, Ezequiel reconhece a autoridade que Deus tem e reconhece a soberania de Deus, porque ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E acontece o sobrenatural na parte exterior. Os ossos começam a se unir um com o outro, começa a surgir tendões, começa a surgir carne, começa a surgir pele. E aí é a visualização que nós temos hoje, eu e você, o exterior nosso. Mas falta uma segunda parte para ser colocada. Lembra que eu falei para você do carro? Quando você já vem com um kit já, falta uma segunda parte para ser colocada. Deus primeiro restaura aquele corpo, aqueles ossos que estavam mortos, que estavam secos, que estavam acabados ali, e coloca de volta na ordem certa, no chamado certo. E leia comigo lá em Ezequiel, nós vamos ler agora do versículo 9 em diante. E nós vamos entender qual é a segunda parte do projeto de Deus, mostrando ali essa visão para Ezequiel. Versículo 9 diz o seguinte: a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei, olha só Ezequiel cumprindo mais uma vez a ordem de Deus. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Versículo 13. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Amém? É a promessa de Deus se cumprindo na vida daquele povo. O que Deus fala para Ezequiel, Ezequiel executa e Deus cumpre. A segunda etapa
do projeto de Deus está completo. O povo precisava apenas crer na promessa, mas eles deixaram de acreditar. O que Deus te mostra nessa noite é que você precisa apenas acreditar naquilo que tem dentro de você. Porque o resto Ele vai fazer. Eu queria te convidar a colocar de pé. Os planos de Deus para eles se concretizarem, existe algo que você precisa se posicionar. Existe algo que você precisa fazer. Não depende de Deus, mas depende de você. E você sabe daquilo que Deus colocou em você. Muitas vezes dons, talentos, facilidades, coisas que você muitas vezes já deixou de lado, mas que precisam ser reativadas para serem usadas no reino de Deus. Quantos aqui chegaram muitas vezes lá do Brasil e eram pregadores excelentes? Eram levitas. Tinham facilidade para juntar pessoas e quando chegaram aqui deixaram a rotina levar. Nós projetamos o nosso ano, nós projetamos várias coisas, mas o principal que nós precisamos colocar em prática é transformar a nossa vida. É sermos usados por Deus nesse tempo, porque o tempo está pouco. E nós precisamos permitir ser usados por Deus. Essa pergunta só você tem a resposta, porque você sabe aquilo que Deus colocou em você. Qual é o kit que você veio quando você aceitou Jesus? Quais são os itens que foram colocados dentro de você e que você deixou adormecer? Aquilo que você deixou de usar em favor do reino. Só você sabe aquilo que você precisa reativar no reino de Deus. E para finalizar, eu queria ler com vocês a palavra de Deus lá em Efésios 1. Efésios 1, versículo 3 ao versículo 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você foi escolhido. Diga com fé: você foi escolhido. É promessa de Deus e a palavra de Deus se cumprindo. Você foi escolhido antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Não é para seu louvor, é para louvor e glória do Senhor Jesus. Você precisa reativar aquilo que está dentro de você e que só você sabe que ficou adormecido, para a honra e glória do Senhor. Não é para a sua honra e para a sua glória, mas é para a honra e glória do Senhor. É para que o nome do Senhor seja engrandecido através da sua vida. Nós precisamos fazer com que isso desperte dentro de nós. Esse ano não pode ser mais um ano que você projeta e que no meio do caminho você desiste. O ano de 2020 tem que ser o ano da transformação na sua vida. O ano em que você projetou e vai acontecer. O ano que aquilo que Deus colocou no seu coração vai se cumprir. O ano em que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, amém? O ano em que você será usado como sal e luz.
o ano em que você irá executar a autoridade que Deus te deu. O ano em que você vai falar para todas as pessoas: ei, eu sou filho de Deus. Eu tenho direitos. Essa é a promessa de Deus para você. O povo de Israel deixou que a promessa se perdesse no meio do caminho. E nessa noite Deus está te dizendo: não deixa a promessa se perder no meio do caminho. Porque fui eu que prometi. E se eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Não foram homens que te prometeram, foi Deus que te prometeu. Se Ele te trouxe até aqui, se Ele te tirou do seu país, e nós estamos aqui, grande maioria, só brasileiros, se Ele te trouxe até aqui, é porque Ele quer te usar aqui nessa nação. É porque você faz parte dessa história, desse momento. E eu queria te convidar aqui na frente, se você nessa noite sente que você tem algo que está adormecido, algo que você deixou de lado durante todo esse tempo que veio se passando da sua vida, e que você sabe que Deus colocou em você para fazer a diferença. E nessa noite Deus está te dando a oportunidade de reavivar isso, de colocar o dom, aquilo que Ele te deu, em prática. E Deus está te dizendo: não tenha medo, filho, porque é eu que estou contigo. Sou eu que faço. Você não precisa se preocupar. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha receio daquilo que as pessoas vão pensar, porque é Deus quem faz. Deus pode fazer através de mim, através de você, ou através de outras pessoas. E se você está aqui nessa noite, se permita ser usado, e que seja através de mim e de você. Como o pastor Saulo relembrou ontem, ou anteontem, não sei, o Espírito Santo de Deus desceu sobre cerca de 120 pessoas. Deus te dá a oportunidade nessa noite de ser usado por Ele para fazer a diferença nessa geração. Deus te dá a oportunidade de ser instrumento dEle nessa geração. E eu queria que você orasse comigo nessa noite. Dê a mão para o irmão que está do seu lado. Os pastores que estão aqui, coloquem as mãos sobre essas pessoas que estão aqui. Porque Deus tem uma nova história para cada um que se dispôs e que saiu do seu lugar e que veio aqui. E se você teve a coragem de sair do seu lugar, Deus vai reavivar, reativar aquilo que está adormecido. Oh, Espírito Santo de Deus, nessa noite, meu Deus, nós queremos, meu Pai, nós queremos, meu Deus, nos lançar na Tua presença, meu Deus, e te pedir, meu Pai, que o Senhor possa nos usar, meu Deus, para fazer a diferença nessa geração. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, levantar-nos, meu Pai, como instrumento em Tuas mãos. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, meu Deus, despertar em nós, meu Pai, a vontade de servir na Tua casa, de servir no reino. A vontade, meu Deus, de ser sal e luz nessa geração. Oh, meu Deus, nos desperta, meu Deus, para esses dias. Meu Pai, que nossos projetos, meu Pai, para 2020 sejam projetos que venham do reino. Sejam projetos, meu Deus, espirituais. Meu Deus, nós não queremos, meu Pai, perder tempo com coisas naturais, mas nós queremos, meu Deus, gastar o nosso tempo, meu Deus, com aquilo que vem do Senhor. Nós queremos, meu Deus, estar na Tua casa. Nós queremos, meu Deus, ser canal de bênção na vida das pessoas. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar, meu Deus, assim como foi profetizado naquele tempo, através da vida de Ezequiel, meu Pai. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um que está aqui, meu Deus. Que aquilo que está adormecido, meu Deus, irá despertar. Haverá um despertar, meu Deus, do Teu povo.
Meu Deus, nesse ano de 2020, meu Pai, nós seremos transformados pela Tua palavra. Nós seremos, meu Deus, poderosamente usados pela Tua palavra, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Meu Deus, que as pessoas possam ver, meu Pai. Que as pessoas possam enxergar, meu Deus, em nós a Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.